Oi, amigos! Estou fazendo meu debut no YouTube, esse é meu primeiro vídeo. Eu espero que você goste. Se você gostar, eu já peço que você curta esse vídeo e se inscreva no canal. E como primeiro vídeo do canal, eu resolvi fazer os lidos de fevereiro, né? As leituras que eu fiz nesse mês. Eu fiz a leitura de 5 livros, foram leituras boas, eu considero leituras boas. Não, quer dizer, teve algumas bombas ali no meio, mas acho que dá para relevar. E eu quero falar um pouquinho sobre essas leituras. Primeiro eu vou falar do que os livros falam e depois eu vou dar a minha opinião bem breve também, não vou me estender muito para o vídeo não ficar muito grande, né? E é isso. Então vamos lá. Eu comecei então o mês lendo A Última Carta da Rebecca Yarros, que é a mesma autora de A Quarta Asa, que eu acho que é o livro dela mais famoso, assim. E essa leitura eu fiz em conjunto com o meu clube do livro. E assim, né? Eu não gostei do final. Na verdade, eu achei uma bomba o final. Eu achei um. Nossa, para não falar outra coisa, assim. Eu achei o final muito ruim, gente. É um livro de romance romântico. Na verdade, eu acho que ele tem uma carga muito grande de drama, assim. Não sei, olha. Calma, deixa eu arrumar meus pensamentos. Esse livro vai contar a história da Ella. Ela é uma mãe solteira, ela tem 2 filhos, eles são gêmeos, e uma das crianças dela tem câncer. E como ela é uma mãe solo, ela tem que lidar com tudo isso, né? E ela também administra uma pousada, onde eles moram é um lugar muito conhecido assim por fazer, onde o pessoal vai para fazer, é, é, oh meu Deus, escalada, essas coisas. Então é uma região assim boa para turismo e ela administra essa pousada. Só que nesse bolo que é a vida dela, o irmão dela, ele é do exército e ele tem um amigo nesse exército e ele sugere que esse amigo comece a trocar cartas com ela, para que eles conversem ali. Eu não sei muito, olha, para falar bem a verdade, assim, o objetivo é tipo assim, ai, fala com ela lá, ela fala com você, e para vocês terem ali já que você é sozinho, ela também é sozinha, amizade, digamos assim. E eles começam a se corresponder por cartas. Até aí, para mim, tava tudo bem, eu tava achando incrível. Só que acontece uma coisa na história, é bem no começo do livro, mas eu acho ainda que caracteriza como spoiler, então eu não vou falar. E daí, por um motivo X, eles param então de se comunicar por cartas. E daí, gente, será que é spoiler isso? Putz, como é que eu vou explicar isso? Tá, o cara vai ao encontro dela, né? E eles começam a desenvolver um lance ali e tudo mais. Enquanto isso, a filha dela também tá doente, ela tem que lidar com tudo isso. E daí a história se desenrola, vai acontecendo várias coisas, muito drama. Só que 2 coisas me incomodaram muito nesse livro. A primeira, uma das primeiras cenas que teve de hot, assim, uma cena mais quente, eu achei ela horrível, horrível. Eu não gostei da forma como a autora colocou essa cena. Na verdade, eu achei ela muito estranha, assim. E não me soou também uma cena mais sensual, mais puxada para esse lado, né? Uma coisa meio. Gente, achei meio vulgar, assim, para falar a verdade. E eu não gostei. Depois vieram outras, obviamente, que foram um pouco mais interessantes, mas essa inicial eu particularmente detestei. Então, daí rola todas essas questões, blá blá blá, e daí vem o final do livro, que foi definido ali entre as 40 últimas páginas finais. E assim, gente, não me desceu, não me desceu. Eu acho que ela quis chocar muito com esse final. Eu acho que ela não tinha um encerramento para fazer. E ela resolveu criar ali um grande. Ela achou que estava fazendo um grande mousse, mas ela não estava fazendo um grande mousse, entendeu? Eu não gostei, assim, nossa, eu detestei, na verdade. Eu tirei muitas estrelas desse livro por causa desse final. Eu acho que não tinha necessidade alguma esse final. E as pessoas do meu clube do livro também concordaram com isso, porque as notas ficaram muito parecidas. Recomendo este livro? Olha, eu recomendo. Eu acho que tem gente que vai gostar e acho que tem gente que vai se debulhar de chorar com esse final, porque eu já vi muita gente falando que chora muito com esse final. Mas eu não derrubei uma lágrima, porque eu achei patético esse final, para falar bem a verdade. Então, recomendo se você gosta de um final assim com muito drama
e muita forçação de barra, porque eu achei que foi bem forçação de barra. E aí? Bom, depois eu fui ler Rivalidade Ardente. Bom, o que falar de Rivalidade Ardente? Bom, se você não mora numa caverna, provavelmente você deve ter visto alguma coisa sobre essa história em algum canto, em algum lugar. Rivalidade Ardente ficou muito famoso aí, né? As pessoas ficaram malucas, inclusive eu. E a série bombou, né? Agora estreou na HBO Max, então tá disponível aí pra todo mundo. Eu assisti em lugares um pouco inóspitos. E daí, quando eu terminei de assistir a série, eu fui ver o que tinha, né, a mais, né? Porque eu tava sedento, eu queria mais coisas. E descobri que, na verdade, a autora tem vários livros de sport romance, né? E que Rivalidade Ardente, na verdade, são 2 livros. E eu falei, bom, a hora que vir o primeiro livro para o Brasil, eu estarei comprando. E foi o que eu fiz. Assim que o livro chegou, eu fui na livrarias comprar. E comprei. Sobre este livro não tenho muito o que falar, gente. Eu amei, né? Mas assim, eu acho que se você ler primeiro o livro e assistir a série, a experiência vai ser muito mais incrível. Porque o livro, na verdade, a série é igualmente igual ao livro. É uma adaptação incrível que fizeram aqui, gente. Tem todas as cenas que tem aqui, tem na série. Muda uma coisinha ou outra, os diálogos são iguais, eu fiquei chocada mesmo, porque geralmente a gente assiste filmes que são adaptados de livros e eles têm diferença, tem muita coisa que muda e tudo mais. E esse aqui é muito fiel mesmo, então eu gostei bastante. Só que, como eu já tinha assistido a série, ler este livro não me trouxe grandes novidades, porque basicamente tinha, acho que 2 ceninhas assim que não tinha na série, sabe? Mas claro, isso não quer dizer que o livro é ruim, né, gente? Pelo amor de Deus. É só porque não trouxe nada de muito novo pra mim, assim, porque eu já tinha assistido a série. Se eu pudesse voltar no tempo, eu acho que eu teria lido o primeiro livro e depois assistido a série. Mas isso não diminui o amor que eu senti por essa história. Sobre o que fala essa história, né? Vai contar a história do Shane e do Ilia. Eles se conhecem muito novos, quando eles vão iniciar, né, no mundo do hóquei. Eles são jogadores de hóquei. No começo, eles são movidos, assim, a relação deles é muito movida por tesão mesmo, muita atração, mas depois vai desenvolvendo uma coisa a mais, um sentimento a mais. Só que os dois são uma figura pública, né? Eles são muito famosos e eles são de time rivais, então eles não podem ter ali um relacionamento nem meio que amigável, né? Tipo assim, soa meio estranho. E daí vai se desenvolvendo, gente, acontece muita coisa, meu Deus do céu. E é isso, basicamente, eu acho que você tem que ler. É um romance muito legal, eu gostei muito. Os personagens são extremamente cativantes e, eu não vou falar mais nada, eu sou cadelinha dele. Daí depois eu fui ler um outro livro no Kindle que é Indefensável. Esse livro que é escrito por 3 jornalistas, tá? E que é a Leslie Leitão, Paula Sarapu e Paulo Carvalho. E o que fala Indefensável? Indefensável é um livro que vai contar aí toda a história que envolveu o crime da Elisa Samúdio, que é um crime muito conhecido no Brasil, né? Ganhou muita notoriedade. E eu gosto muito de ler livros de não ficção e gosto muito de ler livros escritos por jornalistas. E a minha curiosidade em ler esse livro, na verdade, foi mais para saber como que seria abordado esse crime aqui. Porque foi um crime, como todos que tem no Brasil, que gera muito sensacionalismo, né? As pessoas querem muito saber sobre as coisas e isso faz com que a mídia fale cada vez mais. Só que esse crime aqui, quando aconteceu, eu era criança, assim, e foi um dos primeiros crimes, assim, que abordou muito essa questão do feminicídio, né? Então, me marcou muito. Eu era criança, eu nem entendia muito bem essas coisas, mas me marcou muito. E eu achei isso aqui incrível, muito bem escrito. Vai falar sobre, assim, tudo, gente, desde o começo, assim, desde de como essa história surgiu até o fim horrível e trágico que se deu. Vai focar um pouco para a gente conhecer a história da Elisa, quem era a Elisa antes de tudo isso, e também vai contar um pouco a história do Bruno para a gente entender a mente desse cara, né, que arquitetou tudo isso. Claro que é um livro de não ficção, então vai conter sim muitas descrições,
coisas que embrulha mesmo o estômago, é uma história muito pesada, é uma história muito triste, mas eu achei ele muito bem escrito, a pesquisa feita aqui, todo o estudo, toda essa questão assim, eu acho que foi abordado de uma forma muito respeitosa também, e eu acho importante ter livros assim, para que essas histórias elas sempre permaneçam, elas não caiam no esquecimento e as pessoas sempre entendam o quão sério é isso, sabe? A gente tá agora numa onda de feminicídio muito grande, tá difícil ser mulher atualmente, assim, porque todo dia você entra na internet e tá uma notícia lá de uma mulher morta e isso é... Nossa, tem dia assim que eu não consigo nem pensar, sabe? Mas é importante que tenha esse livro aqui justamente culpabilizar os responsáveis e trazer à tona todas as mentiras e essa coisa de ela mereceu, ela buscou isso para ela, quando não, né? Ela foi só mais uma vítima do machismo e de homens que não sabem ouvir não, ou que acham que para resolver uma situação como essa, que era o caso da Elisa, que ela apenas queria que ele assumisse a paternidade e pagasse a pensão para a criança, foi que a solução seria matá-la, né? Então é trágico, mas é um livro que eu indico para quem gosta aí de ler sobre livros de crime e também acompanhar essa parte judiciária, porque aborda também bastante a parte ali do julgamento. Logo em seguida, eu li o meu primeiro favorito do ano, que foi um livro que eu gostei muito, demais, que é da Elisama Santos, Ensaio de Despedida. Gente, esse livro aqui, ele foi perfeito, assim. Eu gostei muito mesmo dele. Vai contar a história da Cristina. A Cristina, ela é casada, se eu não me engano, há mais de 20 anos com o marido dela. Ela tem uma filha. Só que chega um ponto, assim, da vida dela que ela fala, eu não estou aguentando mais. E o que significa esse não estou aguentando mais? Ela não aguenta essa vida dedicada inteiramente à filha e ao marido, onde ela esqueceu os gostos dela, onde ela foi deixada de lado, onde ser mãe e ser esposa virou assim a prioridade número 1 dela. Então as outras coisas não interessavam mais. Então ela começa a escrever cartas, né, de despedida para a filha dela, mas não despedida no sentido no sentido ir embora mesmo, pegar a sua mala e sair da sua casa, não no outro sentido, entendeu? E nessas cartas ela vai contando para a filha dela o que ela sente e por que ela gostaria de ir embora, de, sabe, passar um tempo sozinha, fazer as coisas sozinha e não ter que ficar com essa agenda mental de tipo, tal hora eu tenho que fazer isso, tal hora eu tenho que fazer aquilo e tudo mais. Claro que em alguns momentos eu fiquei, caramba, mas assim, a sua filha já sei lá, tem 15, 16 anos, eu acho que ela consegue se virar um pouco, assim. Mas ela é uma mãe extremamente protetora, então ela gosta de fazer tudo pra menina, assim como ela gosta também de fazer tudo pro marido, e o marido dela é assim, ai, gente, tem que ter paciência, entendeu? Porque ele não faz nada, ele não sabe de nada, porque tudo ele depende dela, tudo é ela que resolve, tudo é ela que vai atrás, e isso vai cansando muito. Eu gostei muito desse livro, de verdade mesmo. Eu acho que ele aborda essa questão de dona de casa, assim, de maternidade, de uma forma muito real, assim, sabe? Sabe aquela sensação de que quando você tá lendo e você pensa assim, putz, eu conheço pessoas que estão nessa situação? Então, ele é muito real. Com certeza, quando você lê isso, você vai lembrar de alguma mulher na sua vida, assim, de uma tia, de uma irmã, até da sua própria mãe, sabe? Então é um livro que me trouxe muito essa verdade, assim. Eu gostei demais, eu favoritei, eu dei 5 estrelas. E tem também uma frase nele que eu falei, cara, eu Esse livro, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu devia ter marcado, né? Eu bem preparadinha, peguei e marquei. Eu devia ter deixado marcado pra poder trazer aqui. Só que eu não fiz. Agora pra mim achar vai ser um pouco dificultoso. Achei. Olha só, gente, essa frase, quando eu li essa frase aqui, eu falei, cara, eu me identifiquei, entendeu? Que ela diz assim: controlo tudo que posso, porque em cada coisa está um tanto do meu valor. É eu. É eu. Enfim, 5 estrelas, recomendo muito. Depois eu fui ler outro livro no Kindle, que foi Pactos Mortais, do Steve Kavanagh. Eu sei que esse livro tá um pouquinho hypado e que muita gente tá favoritando, tá dando 5 estrelas. Eu dei
uma estrela. Eu não gostei desse livro. Novamente temos um problema com o final. Eu acho que o final, pra mim, não condiz com nada, assim, sabe? Não faz muito sentido algumas coisas ali. Esse livro vai contar a história de duas mulheres, e eu não vou falar o nome das duas, porque provavelmente possa ser spoiler. Você tem que ler pra entender, mas se eu falar o nome das duas e explicar um pouco a história das duas, vou acabar entregando um pouco do livro. Mas é a história de duas mulheres, elas se conhecem aí por um motivo X. As duas passaram por eventos traumáticos. É, Enquanto uma perdeu a filha, a outra foi atacada brutalmente, assim, dentro de casa, ficou para morrer, quase morreu. E vai rolar uma coisa aí de trocar assassinatos, tá? Então, uma mata pela outra e a outra mata pela outra. É isso? Eu acho que dá pra explicar assim. Por um motivo X, elas vão ter que fazer isso, tá? E daí vai se desenrolar a história, porque uma vai ter que ir atrás do assassino da outra, entendeu? É isso aí. E daí vai acontecendo a história, acontece muita coisa, é um thriller, e eu tava gostando muito desse livro. Até, assim, sei lá, 50 páginas finais eu tava gostando bastante. Quando chegou ali no encerramento do livro, começou aqui, ó, pegou um trem desgovernado e. Sabe? Eu não gostei, eu não achei que condiz, assim, muito com o que tinha se criado tudo, porque foi criado um grande mistério, sabe? E no final, assim, esse mistério foi tipo, é isso aí, tá, galera? Eu não gostei. Eu não gostei. Eu achei o plot twist, na verdade, bem fraco, assim. Sabe, eu acho que pode ser, sim, uma coisa particular minha de não ter gostado. Eu sei que tem muita gente que amou esse livro, mas não me desceu, assim, sabe? Ficou bem amargo, ficou bem amargo. E é isso, né? Eu dei uma estrela para esse livro aqui. Se eu recomendo? Acho que não. Mas tudo bem. Bom, gente, foi isso. Essas foram as minhas leituras de fevereiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um curtir aqui no vídeo. Comenta quais foram as suas leituras também desse mês. O que você quer ler para o mês de março. E se inscreve no canal. É um canal novo, mas sempre foi meu sonho ter um canal no YouTube. Eu tô muito feliz de postar meu primeiro vídeo aqui. E eu vou tentar aí gerar muito conteúdo para este canal. E é isso. Beijo, tchau!